Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos revisar um pouquinho da equação do quarto grau. Nós vamos ver a forma fatorada e depois a equação final com as somas e o produto. Na aula passada, nós fizemos uma revisão para a equação do terceiro grau. Então, a aula vai parecer meio parecida, meio igualzinha, mas é diferente, tá? Agora, do quarto grau. Muito bem. Então, peguem materiais aí para você fazer as suas anotações e depois responder as atividades no chat, tá bom? Eu também conto hoje com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos e professores. Participem do chat, mandem suas dúvidas, mandem suas respostas, que a gente está aqui para anotar e ver o que está acontecendo, tá bom? Peguem o caderno do aluno, volume 2 também, para as atividades, que tem aí algumas atividades de lá também. Professora Inês, vamos começar? Vamos. Por favor, então, próximo slide. Aqui, pessoal, eu estou relembrando para vocês o formato de uma equação do quarto grau. Então, a equação do quarto grau, ela vai ser do tipo ax elevado à quarta mais bx elevado à terceira mais cx elevado à segunda mais dx mais e igual a zero. E, assim como nós fizemos com a equação do terceiro grau, nós vamos utilizar também aqui o a igual a 1. Isso significa que o termo que acompanha o x à quarta será sempre 1. Porque se for diferente de 1, nós teremos outra forma de resolver. Muito bem. Esta equação do quarto grau terá 4 raízes, R1, R2, R3 e R4. E, quando eu quero escrever a sua forma fatorada, eu vou fazer x menos R1, multiplica x menos R2, multiplica x menos R3, multiplica x menos R4 igual a zero. Então, esta é a forma fatorada da equação do quarto grau. Muito bem. Então, por favor, próximo slide. Agora, eu vou fazer para vocês um exemplo. Então, é dada uma equação do quarto grau com o a igual a 1 e ela tem raízes menos 2, 3, 0 e 7. E eu quero escrever esta equação na forma fatorada. Muito bem. Então, por favor, comigo aqui no Flipchart, eu coloquei as raízes R1 menos 2, R2 igual a 3, R3 igual a 0 e R4 igual a 7. Coloquei a expressão da forma fatorada. Muito bem. Quero chamar a atenção para os sinais de menos. E todas as vezes que você tiver uma raiz negativa, você vai ter que colocá-la entre parênteses, porque aí você vai fazer joguinho de sinal. Então, aqui, eu vou ficar com x menos R1 é negativo, vai dentro dos parênteses. X menos R2 vale 3, vezes x menos R3 vale 0, vezes x menos R4, que vale 7, igual a 0. Muito bem. Aqui, nós temos que fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Então, vai ficar x mais 2. Aqui, ela já está pronta. Aqui, eu quero chamar a atenção que, se eu estou subtraindo 0 ou se eu somar 0, não vai mudar o valor do x. Então, eu posso colocar simplesmente x. E, na última, x menos 7 igual a 0. Então, esta é a forma fatorada da equação do quarto grau, que tem as raízes menos 2, 3, 0 e 7. Aí você pode perguntar assim para mim, professora, mas eu não posso colocar sempre os parênteses nos números para substituir? Sim, pode, não tem problema nenhum. Fica à sua escolha, certo? Bom,
Vamos ver se vocês entenderam? Então, por favor, a atividade 1 para eles. Na atividade 1 é do caderno do aluno. Então, por favor, abre lá na página 17. Você vai encontrar essa atividade lá. Aqui, quero então que você escreva a forma fatorada da equação de quarto grau, cujas raízes são. Então, aqui você tem letra A, B e C. Na letra A, as raízes são 2, 3, 4 e 5. Na letra B, as raízes são -2, 3, 4 e -5. E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para os números que têm sinal negativo. Coloque entre parênteses. E na letra C, as raízes são 0, 1, 3 e 7. Na letra C, eu quero chamar a atenção de vocês para o zero. Lembra? Subtrair ou somar zero de x não muda nada. Ok, pessoal? Muito bem, professora Roberta, quanto tempo os nossos alunos terão para responder essas 3 letrinhas? Olha, como é bem simples, eles vão ter só 2 minutinhos. Muito bem, pessoal da terceira série, daqui 2 minutos retornamos. Muito bem, voltamos do chat e eu espero que vocês tenham conseguido fazer as letras A, B e C. Então, professora Roberta, conta para mim, eles conseguiram? Olha, professora Inês, eu gostei bastante da participação. Eles conseguiram, sim. As pessoas que mandaram, por exemplo, a Suelen, o Gabriel, o Matheus, Caio, Natan e Ivan, eles passaram a resposta dos 3, mas como é muito longo, eu nem vou passar, você vai fazer aí direitinho para eles. Quero mandar um abraço especial para a professora Josiane, professor Valdomiro, Jonathan, Dorival, esses 4 professores, obrigada pela participação. Quero mandar um abraço também para o pessoal da produção, o Danilo e o Max. Obrigada pela ajuda, pessoal. Vamos corrigir, professora Inês? Vamos. Muito bem. Então, pessoal, comigo aqui para o Felipe Chart. Primeira, a letra A. Raízes 2, 3, 4 e 5. São todas positivas? Então, eu não tenho que me preocupar em colocar parênteses. Então, vamos lá. X menos. Primeira raiz, 2. Vezes. X menos. Segunda raiz, 3. Vezes. X menos. Raiz 3, 4. Vezes. X menos a última raiz, 5, igual a 0. Confere aí se você acertou, hein? Muito bem.
Vamos para a letra B? Observe agora que o menos 2 e o menos 5 têm sinal negativo. Então, eu vou colocar parênteses. Então, x menos, primeira raiz, menos 2 dentro do parênteses, vezes x menos, segunda raiz, 3, vezes x menos 4, vezes x menos, agora vou pôr dentro do parênteses o menos 5, igual a zero. Vou ter que fazer o joguinho de sinal aqui e aqui. Muito bem. Menos com menos, mais. Então, x mais 2. Aqui eu não mudo nada, x menos 3. Aqui eu não mudo nada, x menos 4. E aqui, joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, esta é a resposta da letra B. Então, veja se você acertou. Vamos para a letra C. Então, vamos lá. X menos, primeira raiz é 1. Aqui é tudo positivo, não vou me preocupar em colocar parênteses. X menos, segunda raiz é 0, vezes x menos, terceira raiz é 3, vezes x menos, a última raiz, 7, igual a zero. Aqui apareceu o x menos 0. E o que eu tinha falado para vocês? Que coloca somente a letra x, né? Porque somar ou subtrair zero não muda nada. Então, aqui, a resposta final vai ser x menos 1. Aqui vai sobrar somente o x. Depois, o x menos 3 e vezes o x menos 7 igual a zero. Muito bem, pessoal. Então, essa é a resposta da letra C. E aí, acertaram então? Espero que sim. Muito bem, então. Vamos ver agora a soma e o produto da equação do quarto grau. Muito bem. Então, lembra, nós estamos com uma equação ax à quarta mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais e, com o a igual a 1. Ok? Não esqueça disso, hein? O a tem que valer 1. E raízes R1, R2, R3 e R4. Muito bem. Esta equação, ela pode ser escrita neste formato que está bem aí no meio do slide. X à quarta menos S1x ao cubo mais S2x quadrado menos S3x mais P igual a zero. Preste atenção nos sinais. X à quarta não tem nada antes dele, então é sinal positivo. Então, olha só, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Muito bem, se você se lembra da aula passada da equação do terceiro grau, eu falei a mesma coisa para você, que os sinais se intercalam. Ele começa positivo, negativo, positivo, negativo, e ele vai intercalando. Se for aumentando o grau desta equação, vai continuar intercalando os sinais de mais e de menos nas devidas posições, certo? Bom, o que nós precisamos relembrar é quem é S1, S2, S3 e P. Muito bem. Lembra, S1 é a soma simples das raízes. Então, eu pego R1, somo com R2, com R3 e com R4. S2 é a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. Então, eu multiplico elas duas a duas e faço a soma. S3 é a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3. Então, eu vou misturar elas de 3 em 3, multiplicar e somar. E P? P é o produto simples das raízes. R1 vezes R2 vezes R3 e vezes R4. Muito bem. Mas ficar falando de teoria, como sempre, é mais difícil na matemática. Então, vamos para o exemplo 1. Por favor, o exemplo 1 na tela. Desculpa, exemplo 2, isso. No exemplo 2,
é dada uma equação de quarto grau, o A é igual a 1 e as raízes são -2, 3, 0 e 7. Muito bem. E está sendo pedido que você escreva a sua equação na forma final. Então, lembra, essa forma final aí embaixo, eu tenho que calcular primeiro o S1, depois o S2, depois o S3, depois o P, e aí sim substituir pensando nas trocas dos sinais para o S1 e para o S3, ok? Então, vem comigo aqui para o Flipchart. Muito bem, vou começar então com o S1. S1 é a soma simples das raízes. Então, aqui eu vou ter -2 mais 3 mais 0 mais 7. Muito bem, você fala assim, professora, precisa colocar esses parênteses aqui no começo? Como ele é o primeiro número, a resposta é não, não precisaria, tá? Muito bem. Vamos fazer a conta? Devo 2, tenho 3, 1. 1 mais 0, 1, mais 7, 8. Muito bem. Pessoal, se vocês quiserem pegar uma calculadora para ajudar as continhas aí, pode pegar, tá bom? Vamos aqui no S2. R1 vezes R2. Então, eu vou ter aqui -2 vezes 3, mais R1 vezes R3, -2 vezes 0, mais R1 vezes R4, -2 vezes 7, mais R2, que é 3, vezes R3, que é 0, mais R2, que é 3, vezes R4, que é 7, mais R3, que é 0, vezes R4, que é 7. Então, nós estamos multiplicando as raízes duas a duas. R1 com R2, R1 com R3, R1 com R4. R2 com R3, R2 com R4. E no último, R3 com R4. Muito bem. Gente, multiplicar por 0 vale alguma coisa? Não, não. Então, olha, este e este, eu vou sumir com eles. Vamos ver o que vai sobrar. -2 vezes 3, menos com mais, menos, 2 vezes 3, 6. Nesse, mais com menos, menos, 2 vezes 7, 14. E nesse, mais 3 vezes 7, 21. Devo 6, devo 14, devo 20. Tenho 21, sobra 1. Ok? Muito bem, vamos para o S3. O que é o S3? O S3, eu multiplico as raízes de 3 em 3 e somo. Muito bem, vamos substituir? R1 é -2, vai dentro dos parênteses. R2 é 3 e R3 é 0. Opa, multiplicação por 0. Bom, vamos lá. R1 de novo, -2, vezes R2, que é 3, vezes R4, que é 7. Mais R1 de novo, negativo vai dentro dos parênteses, vezes R3, que é 0, vezes R4, que é 7. Olha, outra multiplicação por 0, mais R2, que é 3, vezes R3, que é 0, vezes R4, que é 7. Outra multiplicação por 0. Multiplicar por 0 dá 0, então nós vamos cancelar este daqui e este. Opa, vai sobrar só um aqui. Muito bem, então vamos lá, joguinho de sinal, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, vai dar -42. Muito bem, então vamos para o P. No P, eu também vou substituir as raízes e fazer a multiplicação simples delas. Então, eu vou ter -2 vezes R2, que é 3, vezes R3, que é 0, vezes R4, que é 7. Pô, nossa, apareceu multiplicação por 0 de novo. Professora, dá 0.
Muito bem, dá 0, parabéns. Agora que eu já tenho o S1, o S2, o S3 e o P, vamos escrever a equação. Passei os números para cá e coloquei a forma final da equação. Lembra? Menos, mais, menos, mais. E aqui, é claro, é mais, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou ficar, então, com x à quarta. Vou olhar o sinal do S1. Aqui não aparece nada, é mais. Então, eu tenho que trocar, vou colocar menos. Ou eu penso no joguinho de sinal. Menos com mais, menos. E substituo 8x ao cubo. S2, o sinal é mais. Aqui também é mais. Então, eu conservo o sinal ou penso no joguinho de sinal. Mais com mais, mais. 1x ao quadrado. S3 aqui é menos. E aqui também é menos. Então, eu vou pensar que eu troco o sinal ou no joguinho de sinal. Menos com menos, mais 42x. O P é mais. Aqui não aparece nada, também é mais. Posso pensar no joguinho de sinal. 0 igual a 0. Bom, muito bem. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, esse 1 aqui, precisa escrever, pessoal? Não, você sabe que não. E esse mais 0 aqui, preciso colocar? Não também. Então, a nossa equação vai ficar x à quarta menos 8x ao cubo mais x ao quadrado mais 42x igual a 0. Então, essa é a nossa resposta final. E aí, gostaram do exemplo? Então, eu vou colocar a resolução do exemplo 2 na tela para quem quiser tirar um print. Ok, aproveita para tirar o print. E, nossa, tá difícil falar print hoje. Muito bem, porque agora vai ser com vocês. Então, vamos lá para a atividade dos nossos alunos. Atividade 2. Ótimo. Agora, na atividade 2, eu quero também que você escreva a equação final do quarto grau, cujas raízes são 2, 3, 4 e 5. Para te ajudar, eu coloquei aqui nesse slide como você faz para calcular o S1, o S2, o S3 e o P e como é a forma genérica da equação final. Muito bem. Abre o seu caderno do aluno lá na página 17, que essa atividade está lá. Professora Roberta, quanto tempo os nossos alunos terão para fazer essa atividade? Eles terão 4 minutos, professora Inês. Muito bem, pessoal da terceira série, capricha. E daqui a 4 minutos a gente volta.
Muito bem, voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram fazer, pessoal? Usaram a calculadora? Acho que sim, né? Professora Roberta, conta para mim. Olha, professora Inês, eles conseguiram fazer. Eu acredito que tenham usado a calculadora para ir um pouquinho mais rápido, né? Então, quem passou a resposta para a gente foi o João, a Thaís, o Rian, a Melanie, o Guilherme, a Manuela, o Carlos, a Ana Maria, entre outros. Falaram que a resposta é x à quarta menos 14x ao cubo mais 71x quadrado menos 154x mais 120 igual a zero. Quero agradecer a participação dos professores Chico, Alex, Rodrigo, João, Cristiane, Fábio, Joca, Solange, Tatiane, Divino, Lilian e Gilde. Muito bom. Quero também fazer um agradecimento para a produção, Inês, posso? Claro. Olha, o Pedro, o Flauzino, o Diego, o Túlio, o Mainari e a Marina, que nos ajudam muito. Obrigada, pessoal. E aí, professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Então, pessoal, vamos comigo aqui na tela. Aí você vai falar assim, professora, cadê as fórmulas? Tá aqui, ó. Vamos, então, pensar nessas fórmulas juntos? S1. S1, soma simples das 4 raízes. Então, 2 mais 3 mais 4 mais 5. Muito bem. 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 4, 14. Encontramos o S1. Vamos lá, S2. O que é mesmo? Eu vou multiplicar as raízes 2 a 2 e somar. Então, vamos lá. 2 vezes 3 está aqui. Agora, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais, agora vamos pensar no 3. 3 vezes 4, mais 3 vezes 5 e mais 4 vezes 5. Muito bem. Primeiro multiplica, depois soma. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 5, 20. Muito bem. Professora Roberta, quanto deu S2? 71. Muito bem. Vocês usaram o calculador aí, pessoal? Tenho certeza que sim, né? Agora vamos para o S3. O que é o S3? É a multiplicação de 3 em 3 das raízes e a soma. Então, vamos lá. Vou começar com 2 vezes 3 vezes 4. Muito bem. Aí, vou pegar a última raiz. 2 vezes 3 vezes 5. Muito bem. Agora, eu vou tirar o 3. Então, mais 2 vezes 4 vezes 5. E, por fim, o 3 vezes 4 vezes 5. Muito bem. Primeiro, multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. E agora soma. Passa para mim, professora Roberta. 154. Muito bem. A professora Roberta é a minha calculadora. E agora vamos lá. P. P é o produto simples das 4 raízes. Então, vou fazer 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Professora Roberta? Esse dá 120. Muito bem. Agora, nós vamos substituir aqui, que é a forma final da equação. Presta atenção. Tenho que trocar o sinal do S1 ou fazer joguinho de sinal. Mantenho o sinal do S2 ou faço joguinho de sinal. Troco o sinal do S3 ou faço joguinho de sinal. Mantenho o sinal do P ou faço joguinho de sinal, como você achar melhor. Então, vamos lá. X à quarta, S1, deu 14. Menos com mais, menos 14x ao cubo. S2, mais
mais com mais 71x ao quadrado. S3 é menos com mais, menos 154x. Produto é mais com mais 120 igual a zero. Muito bem. Várias pessoas acertaram no chat. Parabéns, pessoal. É isso mesmo, tá? Tem que ir tentando e fazendo. E se for necessário, usa a calculadora. Muito bem. Agora vamos lá. Atividade 3. A atividade 3 também é do caderno do aluno. Também é da página 17. Então, pessoal, agora as raízes são menos 2, 3, 4 e menos 5. Use a calculadora, vai te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Professora Roberta, quanto tempo para esta continha? Professora Inês, 3 minutos para eles usarem a calculadora e a gente conseguir corrigir, tá bom? Muito bem, pessoal. 3 minutos, vamos lá? Rápido. Muito bem, voltamos do chat. Professora Roberta, conta tudo para mim? Olha, professora Inês, eles responderam, viu? Conseguiram responder rapidinho. Então, quem colocou a resposta lá foi o Guilherme, o Jorge, o Kennedy, Matheus, Igor, Giovana, entre outros. Quero mandar um abraço para os professores Rafael, Silene, Reginalda, Maria Lúcia e Andreu. E aí, professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Pessoal, comigo aqui para o Flip Chart. Adiantei algumas coisas porque o nosso tempo, você sabe, voa, né? Muito bem. Então, vamos lá. Já substituí as raízes. Na soma 1, é a soma simples das raízes. Vamos fazer a conta? Devo 2, tenho 3, 1. 1 mais 4, 5. Menos 5, 0. Quem acertou? Muito bem. S2.
Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 4, 12. Menos 3 vezes 5, 15. Menos 4 vezes 5, 20. Professora Roberta? Menos 27. Muito bem. Quem acertou? Vamos lá. S3. Menos 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Mais 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Menos, com menos, mais 2 vezes 4, 8 vezes 5, 40. E menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Professora Roberta? Menos 14. Muito bem. E aqui embaixo? Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5. Professora Roberta? 120. Muito bem. Agora vamos voltar lá na equação. X à quarta continua x à quarta. Vou olhar o S1 e troca sinal. Poxa, mas é zero. Tem que colocar, professora? Não vai colocar, tá bom? Vou para o S2. Positivo. Quanto deu o S2? Negativo. Mais com menos? Menos 27x ao quadrado. S3, negativo. Quanto deu? Menos 14. Menos com menos? Mais 14x. Mais P. Quanto deu P? Positivo. Mais com mais? Mais 120 igual a zero. Parabéns para quem acertou, pessoal. E eu quero agradecer a presença de todos e todo o pessoal da produção e o pessoal de Libras lá também. Encontramos na próxima aula. Professora Roberta, quer se despedir? Quero sim. Obrigada pela participação e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.